Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e queremos expressar a todos vocês a nossa alegria em podermos estar juntos com vocês uma vez mais. Estamos aqui para estudarmos a Bíblia e queremos agradecer a Deus por este dia de vida, por esta oportunidade que Ele nos dá e também agradecer a cada um de vocês, amigos, irmãos, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia diariamente. Nós precisamos cada vez mais nos apegarmos à palavra de Deus como nosso guia, como uma bússola que nos guia para o porto seguro que é a vida eterna através de Cristo Jesus. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham com outras pessoas. Isso é muito importante para que a palavra de Deus chegue a lugares que nós jamais poderíamos ir e também chegar a pessoas que talvez não gostariam de ir a uma igreja, estar ali, mas que ouvem pelas redes sociais as mensagens de salvação através de Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Aparecida de Fátima de Rolim de Moura, em Rondônia, Valzenir Salles Santana e todos os irmãos lá da Igreja Adventista de Jurema, em Caucaia, no Ceará. Manuel Lameira e toda a família Lameira lá de Castanhal do Pará e também a família Pastana, que também é de Castanhal do Pará, e Inhapi, também no Pará. A Polônia de Guarapari, no Espírito Santo, e também um alô especial para Delicina e família lá em São Paulo. Luiz Freire de Viana, no Espírito Santo, Sara Santos de Valinhos, também em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e estaremos orando a Deus. Querido Pai, nós estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia de vida, agradecidos pelo momento que teremos estudando a Tua palavra, pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade. Pedimos que abençoes a todos os ouvintes, amigos, irmãos, onde quer que encontram, estudando conosco a Bíblia, e aqueles que nos pedem orações. Tu sabes muito bem o que cada um necessita. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 11 de Daniel. Este capítulo 11, que faz parte também da profecia e da visão que Daniel teve no capítulo 10, e ainda vai estender até o capítulo 12, quando se encerrará o livro do profeta Daniel. Este capítulo é considerado um capítulo mais difícil da Bíblia para se entender, porque cita aqui várias situações de reinos do norte, reino do sul, e cita vários nomes de reis, de pessoas que estiveram à frente dos reinos e também pessoas que se envolveram com casamentos para poder unir os dois reinos do norte e do sul. E, enfim, tem muitas datas também que são citadas, principalmente na história, que ficou registrado todos os acontecimentos que foram preditos na visão a Daniel, aconteceram na história e estão registrados nos livros de história. Eu quero dizer aos nossos irmãos e amigos que nós não iremos assim nos aprofundar muito nessa questão, porque primeiro que não temos tempo, teríamos que ter muito tempo para tentar explicar tudo. E nós iremos então procurar mostrar aos nossos irmãos que, de acordo com a profecia que foi dada a Daniel, capítulos 10, 11 e 12, tudo se cumpriu de acordo com o que estava predito por Deus e que Deus está no controle da história. Esta é a certeza que nós temos que ter como cristãos. Todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer, Deus ele está no controle. E a profecia, a palavra de Deus, ela não falha, ela é segura. É por isso que nós procuramos estudar as profecias e, juntamente com a história que está registrada, os fatos, para que possamos comprovar
que, de acordo com o que Deus predisse, se cumpriu na história e a Bíblia, a palavra de Deus, ela não falha. Nós falamos aqui a respeito do reino da Pérsia, o reino da Grécia, dos 4 generais, né, de Alexandre, que morreu muito jovem, e então desses 4 generais surgiram 4 reinos, mas o que prevaleceu foi o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele era exatamente aquela parte da Síria que ficou com Seleuco, e o reino do sul era aquela parte do Egito que ficou com Ptolomeu. E esses 2 reinos prevaleceram, depois de muitas batalhas entre eles e um procurando dominar o outro, esses 2 reinos prevaleceram. Mas depois deste reino surgiu então o reino da Grécia, não é? A Grécia, ela também comandou o mundo por muito tempo, e o que acontece é que Roma depois veio e assumiu também o domínio. A Bíblia nos faz aqui, em Daniel capítulo 11, versos 5 a 14, umas profecias sobre o reino da Síria e também do Egito, que é exatamente o reino do norte e o reino do sul. E essa briga entre essas 2 nações era exatamente por causa das terras da Palestina, que estava no meio deles. Eles queriam o domínio da Palestina. É por isso que é falado aqui da Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa é onde fica Jerusalém, e eles lutavam por isso. E entra então em cena Roma. A Roma pagã, ela começou a dominar em 176 a.C. e ficou até 478 depois de Cristo. Foi um período muito grande, de 168, melhor dizendo, a 476 depois de Cristo. Foi um período muito longo de domínio de Roma. E nesse período em que Roma dominou, aconteceram muitas coisas. Uma delas foi o nascimento de Jesus, exatamente quando César Augusto era o imperador da época, e ele promulgou um decreto para que todos deveriam se alistar na cidade de onde eles eram originários. E é por isso que José e Maria desceram até Belém, para que José fosse alistado. E ali então Jesus nasceu, cumprindo a profecia, que Jesus nasceria em Belém. Quando Jesus morreu, quem estava no governo era Tibério. Tibério, ele foi um governante vil, um governante mau. E ele, então, no período do seu governo, foi que Jesus nasceu. E nós queremos ler aqui em Isaías, melhor dizendo, Daniel capítulo 11, a partir do verso 16. Daniel capítulo 11, a partir do verso 16, nos diz assim a palavra de Deus. O rei do norte continuará a avançar sem oposição, ninguém será capaz de resistir-lhe, ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém ele morrerá, mas não como resultado de ira e nem de batalha. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança, com promessas enganosas para várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Aqui, até o verso
que nós acabamos de ler, o verso 24, nós vemos aqui que fala de um governante que iria assumir, e ele diz aqui que este governante, ele enviará um cobrador de impostos para manter um esplendor real, mas que ele não ia viver muito tempo. Foi exatamente o Augusto César, que nós falamos agora há pouco. Ele foi considerado o melhor rei, imperador de Roma. Ele conseguiu muitas fortunas para Roma, através da cobrança de impostos, e ele morreu em paz, sem ser por meio de guerra, que era comum naquela época um rei morrer em guerra. Então, depois deste rei, viria um outro rei, diz aqui, que não era da linhagem real, que foi Tibério. Por quê? Tibério não era filho de César Augusto, mas ele era um filho adotivo. E então, eles fizeram ali uma armação, e ele assumiu o controle do reino de Roma. E ele então, diz aqui, ele era um rei muito mau, e ele arrasou com muitos povos, e inclusive foi no reinado dele que Jesus morreu no ano 27, no ano 31 da nossa era. No ano 31 Jesus morreu, e era Tibério César que era o governador. Muito bem, nós vamos estar de volta amanhã, trazendo mais algum esclarecimento sobre estes reinos do norte e reino do sul. E leia o capítulo 11. Não é um capítulo fácil de se entender, mas com a ajuda do Espírito Santo nós iremos ter entendimento e crer e aceitar que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E não nos esqueçamos que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.